Senhor, só para confirmar, aliás, eu não tava te mandando ali a mensagem que você pediu no WhatsApp. É, dá para entregar então esse trabalho junto com a hora de apresentação ali. Sim, senhor. Então, beleza, tranquilo. Bom, na aula passada, então, como eu disse, hoje eu vou ir um pouquinho devagar. Beleza? Mas na aula passada, nós chegamos a discutir o que chamamos o modelo de elasticidade linear isotrópico, o que era conhecido como vulgarmente, não é vulgarmente, né, mas é conhecido como lei de Hooke. A lei de Hooke, originalmente, também isso comentei, ele foi posto em um formato unidimensional, onde diz que a tensão sigma é igual a um módulo de elasticidade vezes o nível de deformação. Só para também fazer um comentário, não é incomum que quando você pergunta em alguma prova, não na pós-graduação, mas na graduação, o que é lei de Hooke, depois de ter gasto várias horas explicando todas as questões do tensor de tensões, tensor de deformações, o sujeito, na última hora, quer ir lá estudar e vai lá ver que é lei de Hooke. E sai no Wikipedia e aparece esta expressão, né? Fazendo referência ao caso unidimensional, onde tomamos um corpo de prova e puxamos ele com um determinado valor de força, temos um valor de deslocamento, dividimos esse deslocamento pelo comprimento de prova, a força pela área, e resultamos aqui na deformação axial e deste outro lado na tensão axial. Bem, obviamente que o conceito em si está certo, porém, como comentamos também na aula passada, ele é limitado na sua aplicação, né? Porque estamos trabalhando em um caso 1D. Então, qual é a extensão 3D dessa situação? Falamos também que o conceito podia ser colocado no contexto que o tensor de tensões sigma estaria associado a uma certa rigidez, que chamamos de rigidez a mudança de forma, que envolvia, então, o multiplicador do tensor desviador, mais uma outra componente, que chamamos de 3K, pela o tensor a parcela de deformação denominada esférica. Essa medida de deformação é a medida de deformação linearizada, e este conceito, a separação em duas parcelas, dá um tensor que chamamos, às vezes é chamado de S, ou a parcela desviadora do tensor de tensões, porque é múltiplo de um tensor desviador. E este outro sujeito é conhecido como tensor esférico, muitas vezes colocado como um valor de pressão vezes identidade, né? Então, a soma destes dois me fornece o tensor de tensões sigma completo. Se nós operamos com a parcela desviadora e a parcela esférica, de forma a poder colocar essa expressão em termos do tensor de deformação completo, isto ficava com a seguinte cara: 2G pela deformação total, mais um coeficiente que chamamos de lambda, pelo traço de epsilon vezes identidade. Esta é a expressão clássica. Esse G, vamos chamar assim, mi, que é igual a G, e lambda, são os coeficientes de Lamé, conhecidos como coeficientes de Lamé. E como também comentamos na aula passada, eles são muito bacana, essa forma de expressar a lei, o modelo de elasticidade linear, porque é simples de pensar que temos uma certa rigidez, a variação volumétrica dada pelo módulo volumétrico K, e uma certa rigidez a mudança de forma dada pelo módulo de cisalhamento G. Porém,
são coeficientes de difícil identificação experimental em forma direta. Então, o que se faz é trabalhar com outros coeficientes que são os clássicos de módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson, né? Então, eu posso trabalhar com pares que são E em I, G e K, ou também Mi e Lambda, que são os mais conhecidos que vocês encontrarão na literatura. Em particular aqui, este valor de lambda era fácil, neste caso, identificar, é igual a 2G menos 2 terços de K. Erradinho. Voltando aqui. Muito bem. Esse era um aspecto. Basicamente, tudo isto que acabei de apresentar nesse slide foi dito na aula passada. Vou recuperar esta última expressão, eu vou trocar agora de página e vamos falar do tensor de elasticidade. Onde é comum, vejam que nós temos aqui, digamos, vou refazendo a frase, né? A expressão que nós acabamos de colocar para montar o tensor de tensões sigma, de tensor de Cauchy, era 2G pela deformação, mais uma componente volumétrica que era igual a lambda traço de epsilon vezes identidade, uma parcela esférica. É interessante verificar que aquilo que nós chamamos de tensor de elasticidade C era um tensor, também discutimos um pouco ele, um tensor de quarta ordem, e as componentes desse tensor de quarta ordem, podemos pensar assim, que o número CIJKL, ou seja, a componente IJKLésima desse tensor, estará dado pela seguinte operação: 2G por um tensor de quarta ordem chamado tensor de identidade simétrico de componente IJKL, mais outro tensor também de quarta ordem, que é igual a lambda, dado por I e J, e KL. Ou, isto aqui seria a notação inicial, já vamos a discutir isso para que se compreenda, porque a gente não fez um trabalho na parte de análise tensorial com tensores de quarta ordem, né? Mas aqui vocês vão conseguir mapear isto muito facilmente. Então, isto aqui seria a notação inicial. E a notação compacta diz o seguinte: o tensor C é um tensor de quarta ordem. Coloco 4 risquinhos ali, normalmente em um livro é simplesmente dado ali com uma espécie de tensor com duas barrinhas aqui para distingui-lo apenas de um negrito, igual a 2G por este tensor de identidade simétrico, também de quarta ordem, mais lambda, o tensor de segunda ordem de identidade tensorial com segunda ordem de identidade. Ou seja, a expressão de baixo e a expressão de cima são análogas.
A de cima é a forma em componentes da expressão de baixo. Vamos a olhar e entender o que significa este sujeito. Então, a alegação é que nós recuperamos o tensor sigma se eu opero com esse tensor de quarta ordem C sobre uma medida de deformação epsilon. Né? Então, o sujeito, o tensor de segunda, é a operação do tensor de quarta sobre um de segunda ordem. Vejamos se isso procede. Estamos dizendo que a componente sigma e j, né, o número de tensão, o número, quando eu digo número real, sigma e j, que é a componente ijésima do tensor sigma, pode ser escrito como o C I J K L multiplicando EKL. Então, observem que aqui está implícita uma somatória nos índices repetidos. Estamos fazendo uma somatória em K igual a 1 até 3 de uma somatória em L de igual a 1 até 3. Se nós substituímos isso, né, digamos, se substituímos o C através desta expressão que acabamos de colocar aqui, vejamos o que ocorre. Teremos 2G, identidade simétrica IJKL, epsilon KL, mais lambda, aqui I e J. Lembremos que o tensor de identidade J é aquele símbolo que nós chamamos de delta de Kronecker, né? Delta IJ. Que era 1 se I igual a J e 0 caso contrário. Multiplicado por delta KL vezes epsilon KL. Essa é a expressão. Aqui, precisamos, então, explicitar o que significa cada uma de estas operações. Para isso, é necessário dar uma espiadinha o que significa esse tensor simétrico de quarta ordem. Então, vamos fazer uma pequena pausa e entender o que significa este tensor IS IJKL. E, por definição, a característica desse tensor é a seguinte operação. É o delta de Kronecker IK por delta JL mais delta IL delta JK. Tudo vezes 1,5. Então, vejamos o que acontece se multiplico. Vou fazer o seguinte. Desculpe aqui. Vou aproveitar já logo essa expressão e vou multiplicar pelo tal tensor, a componente epsilon KL, para ver o que ocorre. Né? Então, aqui teríamos 1,5 e agora multiplico isto por epsilon KL. A igualdade continua correta. Então, observemos primeiro que ao ter o índice repetido K aqui e o L aqui, o K só vai ser diferente de zero, a somatória em K, quando K seja igual a I. E o L só será diferente de zero quando L seja igual a J. Então, o resultado dessa operação necessariamente vai ser igual aqui a epsilon e J. Mas, agora vem a outra multiplicação
colocar aqui em laranja ou em verdinho. Aqui novamente teremos o L fecha com este e o K fecha com este outro. Então, novamente, o L será, neste caso, L será diferente de zero quando seja igual a I e K será diferente de zero quando seja igual a J. Então, o resultado dessa operação inverte os índices e me dá EJI. Tudo vezes 1/2. Isso que significa? Pegar a parte simétrica desse tensor de deformação. Como ele já é simétrico, ele fica como estava antes. Mas o que tiramos como conclusão é que o chamado tensor de identidade simétrico, quando operado com um tensor A de segunda ordem, né, me dá como resultado a parte simétrica desse de segunda ordem. Essa é a característica do tensor. O outro sujeito que está ali colocado, que é I tensor I, isto que está aqui é I, tensor de identidade desse tensor de identidade produto, aqui é a componente IJKL. Então, I tensor I, segunda, tudo, produto tensorial IJKL é, por definição, eu vou colocar o igual um pouquinho mais na frente, porque já vou fazer a operação, é por definição delta IJ vezes delta KL. E agora vamos multiplicar tudo isto por epsilon KL. Então aqui teremos epsilon KL. Voltamos a fazer a verificação aqui, K com K, L com L. O que nós temos ali é o produto interno do tensor de identidade com o tensor de deformação. Então, o resultado que está aqui não é outra coisa que E, vou chamar de M, né? Porque a soma dos termos de diagrama principal, que é o produto interno da tensor de identidade vezes o tensor E, vezes o delta J. Ou, se vocês querem, é a mesma coisa que traço de epsilon vezes identidade componente IJ. Ou, em forma compacta, temos como resultado final que identidade, tensor identidade vezes E dá como resultado traço de E vezes I. Essa é a forma compacta de expressar essa operação. Então, substituindo este resultado, vou colocar aqui este resultado, e este resultado aqui, né? Em esta expressão aqui de cima, ambos aqui, dá como conclusão, vou ver se eu consigo colocar aqui embaixo, que se fazemos 2G, tensor de identidade simétrico de quarta ordem, mais lambda, identidade, tensor, identidade. Tudo isto que compõe C, e multiplicamos isso por epsilon, o resultado é duas parcelas. A primeira é 2G, o próprio epsilon, porque o tensor de identidade sobre epsilon dá epsilon, e a segunda é lambda pelo traço de epsilon vezes identidade, que é exatamente o tensor sigma que nós temos. Isto que está aqui é igual a C epsilon. Isso é, digamos assim, o manuseio algébrico desse tensor C, que representa o modelo de elasticidade linear isotrópica. Como nós já discutimos na aula passada,
não é essa a única maneira de escrever as componentes do tensor C. Quando complexificamos, chamemos assim, a resposta do material, o modelo que representa a resposta do material, podemos ter outros graus de linearidade, mas com incorporação de anisotropia. Então, os coeficientes não dependerão apenas de duas únicas propriedades do material, que neste caso é esta e esta, e sim de mais coeficientes ou de mais propriedades do material que deverão ser recuperadas de algum tipo de ensaio. Tá? Entretanto, este é o mais comum utilizado para a representação chamaremos assim, o mais simples dos modelos de comportamento de um sólido tridimensional. A notação, bom, faço uma pausa aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou revisão, está com vocês. Pode falar, Rafael. Só para confirmar mesmo, professor, esse tensor simétrico aí de quarta ordem, identidade, ele, com qualquer tensor que ele operar, ele sempre vai resultar no simétrico desse tensor? De segunda ordem? É a característica dele. E se fosse, por exemplo, um tensor de terceira ordem, também? Ah, bem, não. Não? Ele opera... tá. Sim, ele vai dar algum resultado, mas porque ele vai operar mais... um de quarta com de terceira vai dar um de segunda. Agora, tem que ver, digamos, embora a operação algébrica seja possível de ser executada, tem que ver... ela não é comum, chamemos assim, para as entidades com que estamos trabalhando. Tem que ver em que caso acaba sendo utilizado, digamos. Né? Ou melhorando a resposta. Algebricamente, você tem várias possibilidades de fazer operações de produto. Tensores de segunda com um de primeira, tensores de terceira com um de segunda, que me dá um de primeira, tensor de quarta com um de segunda, me dá um de segunda, né? Então, você tem contrações em algum índice. Um tensor de quarta contraído com um tensor de primeira, que é um vetor, me dá um tensor de terceira, porque contraiu apenas um índice. Então, há uma variedade muito grande de operações possíveis. Eu estou puxando daqui aquelas que são caras para a física que queremos representar neste caso. Tá? Mas existem livros específicos, até mesmo da área da mecânica do contínuo. Um deles é um livro que o autor chama J-O-G, e ele é extremamente, podemos chamar assim, detalhado em todas as partes de operações algébricas, de diferentes tipos de tensores. E então ele acaba sendo um manual de usuário quando você precisa de algum tensor desses para poder trabalhar. Né? Mas, bem, fechei a pergunta. É possível, sim. Tem que ser apenas verificar em que situação é necessário. Tranquilo, professor. Obrigado. Professor, a minha pergunta é um livro que eu acho esse tipo assim, de modelo linear elástico. Bom, página 297 do Gerting. Linear Theory of Elasticity. Ok? Ok. Existe algum livro, assim, em geral, que fala somente de modelo, de material? O livro específico sobre modelos de material, modelos... Isso. O que normalmente você vai... normalmente a classificação, podemos colocar da seguinte forma, deixa eu ver.
quando você pega livros de mecânica de sólidos ou mecânica de contínuo, sempre vai ter algum capítulo onde trata o primeiro, podemos chamar assim, dos modelos de comportamento do material. No caso de um sólido, elasticidade. Se vocês vão ver no Holzapfel, a parte de elasticidade é apresentada e uma expansão, não é uma expansão, mas uma certa forma, uma abordagem dela, que se chama hiperelasticidade. Ao contrário do que pode parecer, hiperelasticidade não é que coisa que se estique muito, senão é uma forma, uma abordagem de apresentar elasticidade como a partir de um postulado da existência de uma certa energia de deformação, a partir do qual, quando derivo em relação ao argumento que é a deformação, me dá o tensor de tensões. Então, lei de Hooke se pode apresentar como um modelo particular de hiperelasticidade. Então, quase todos os livros dessa natureza vão apresentar isso que está ali. É claro que uma opção também que é este livro aqui, o que vocês vão usar com o professor Paulo, e tem toda uma primeira parte onde se vê uma espécie de resumo de mecânica de sólidos, onde isso também está apresentado. Entretanto, digamos assim, com uma linguagem, poderíamos chamar assim, um pouco simplificada, porque o objeto disto são as últimas cursos da graduação. Então, muitos dos conceitos que nós visitamos aqui com um pouquinho mais de profundidade, com um contexto mais matemático, aqui ele é colocado em forma mais, poderíamos chamar assim, mecânica, né? Mas toda essa parte que estou falando aqui, vocês vão encontrar os princípios de uso neste documento, tá? Neste livro aqui. De novo, nos dois livros que vocês estão visitando, um é este que está aqui, que eu comentei para vocês, já tem a página, e o outro, você vai encontrar o capítulo de elasticidade no livro do Holzapfel. E o terceiro que eu tinha indicado para vocês, era este. Também temos um capítulo de elasticidade linear, tenho que verificar aqui. (221). Onde se fala da lei de Hooke generalizada, né? Que é basicamente isso que nós estamos comentando aqui. Aparecem justamente todas as componentes aqui em uma notação que chamamos de notação de Voigt, que é o que eu vou passar a explicar agora. Que começamos a falar isso na aula passada. Professor, Sim. só alertar ali, na última expressão que você colocou nessa página, o epsilon o tensor ali tem que ser simétrico, né? O 2G vezes epsilon, no caso. Não é... deixa eu ver aqui. É a parte simétrica, né? Porque ele operou com o tensor de segunda ordem e de quarta ordem lá de identidade. Claro, acontece que, por definição, a deformação, o tensor de deformação por construção, é simétrico. Ou seja, Tá. este Ele sujeito já nasce é aqui. ele mesmo, então, né? Claro. Então, pegar a parte simétrica de um cara que é simétrico é ele mesmo. Entendi. Ok? Bom, quando operamos para, digamos, fazer cálculo e programar alguma coisa em elasticidade, tem duas opções. Ou nós montamos por exemplo, se começamos de novo a fala. Observem que a operação tensorial
sigma igual a C epsilon, tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, o que me dá em termos de componente aquilo que chamamos sigma IJ igual a um C I J K L E K L. Então, se eu abro os componentes aqui, nós estamos habituados a falar dessas componentes e colocá-las dentro de uma matriz, aqui com o componente 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. E a mesma coisa nós teríamos com este sujeito. Não abria outra parte porque sabemos que ele é simétrico em valores, né? Bom, como nós escrevemos CIJKL, aí o nosso problema é a folha, né? Não é um problema de compreensão. Não cabe na folha, teria que pegar uma folha de 4 dimensões para poder montar a matriz que corresponde aos coeficientes desse termo. Então, não há nada de esdrúxulo demais. E mais, quando nós colocamos e abrimos, por exemplo, um Fortran, ou um MATLAB, ou um C, eu poderia criar o que é conhecido como array, né? Dentro da área de computação, ou com um número de índices que eu quiser. Né? Uma matriz uma matriz de 2 índices, uma matriz de 3 índices, uma matriz de 4 índices. E eu poderia compor tranquilamente esta operação com um loop. Aqui, para fazer a operação de produto do C vezes epsilon KL, precisaria de 2 loops, um para o K, outro para o L. Né? Esse é um for, K igual a 1 até 3, for L igual a 1 até 3, faço a operação e está tudo certo. E com isso, capturo cada componente J. Então, teria que ter um loop de 4 for, né? Para poder capturar todas as componentes IJ do tensor 5. Isso é possível? Alguns optam por fazer esse tipo de programação. O único inconveniente dele é que tem muitos coeficientes ali dentro que são nulos. Ou seja, essa matriz CIJK, por fato dela ser isotrópica, está cheia de zeros dentro dela. Então, nem sempre resulta conveniente de operar dessa maneira que poderíamos chamar ortodoxa. Existe uma notação, e agora é uma questão importante, é uma notação, não é que mudamos a operação é a mesma. Uma forma de escrever as coisas para facilitar, inclusive, a implementação numérica. Mas o conceito continua sendo o tensorial que está aqui apresentado. Então, podemos chamar aqui de operação matricial ou notação de Voigt. Onde esses coeficientes, como também comentei na aula passada, vão ser colocados da seguinte maneira. Nós teremos um sigma 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, e aí vem algumas escolhas de como que isso é feito. Ou seja, posso colocar estes 3 primeiros assim, e depois poderia fazer uma ordem deste tipo, né? Outros fazem em coluna, outros fazem em fila, então você vai encontrar diferentes alternativas. Eu vou seguir aqui a notação que pega 1, 2, 2, 3, 1, 3. Então, sigma 1, 2, sigma 2, 3 e sigma 1, 3. E atribuo a cada um desses coeficientes uma posição. Né? Então, isso aqui passa a ser agora chamado de, às vezes, de sigma 1,
sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, sigma 6. Claro que debemos entender que estes números de subíndice agora estão se referindo a uma componente do tensor de tensões. E isto dá lugar a um tensor aqui que chamamos de tensor de elasticidade, com todas as componentes agora C11, C12, C13 e assim por diante, C22, C33 e aqui até C66. A operação corresponderia aqui a colocar as mesmas sequências para a deformação. Então, aqui teríamos E1, 2, 2, 3, 3, e aqui apareceria E1, 2, E2, 3 e E1, 3. Entretanto, quando nós, em um momento logo a seguir, quando necessitemos fazer o que é chamado produto interno entre tensão e deformação para calcular uma entidade que é conhecida como deformação, como densidade de energia de deformação, isto é, se nós fazemos o produto aqui o tensor de tensões, sigma, produto interno, com as componentes do tensor de deformação, epsilon, notaremos que isso envolve fazer o produto deste por este, mais este outro por este outro, mais este por este. E depois temos que contabilizar os termos fora diagonal. Este por este, mais este por este, mais este por este, e a da outra parcela. O que duplica a contabilização do produto dos termos em laranja. Então, se eu decido fazer isso utilizando esta notação matricial, corremos o risco de querer fazer o produto de esta componente por esta, e quando peguemos o termo diagonal, seria uma vez este por este, e não contabilizo 2. Me acompanham? Então, para evitar essa situação, é corrente, é frequente na literatura que vocês encontrem este termo multiplicado por 2. Então, de fato, o que temos aqui é o que é chamado ângulo de cisalhamento γ1, 2, γ2, 3 e γ1, 3. É claro que o coeficiente que está aqui terá que ser adaptado para poder contabilizar esse 2 que agreguei na deformação. É isso que nós vamos ver, porque vamos ver o exemplo de montagem deste sujeito para o caso de lei de Hooke. Então, foi dado, digamos assim, um jeitinho, né, para lidar com esse produto interno, que deveria ser feito desta maneira, e depois, se uso essa notação, seria o produto deste com este. E para evitar essa perda do 2, é que era agregado diretamente aqui. Agora, essa foi uma escolha, digamos assim, de notação frequente que vocês encontram na literatura, não é necessariamente uma única maneira de operar, mas isso é muito frequente e dá às vezes um pouquinho de dor de cabeça, porque agrego esse 2 ali nas operações e depois tem que tomar bastante cuidado de, digamos, contabilizar esse 2 que aparece aqui, transferi-lo para a contabilização dentro dos coeficientes desta matriz, para não fazer uma operação errada. Lembramos que sempre a operação que eu quero fazer é esta. Isto que estamos vendo embaixo é uma maneira de operacionalizar essa multiplicação, de uma maneira mais simples, chamemos assim. Então, para fechar esse tópico, vamos a abrir aqui, e justamente se nós identificamos que cara tem esse tensor
IS em notação de Voigt, né? Agora, em termos lembrando que era um camarada de 3x3x3x3, né? Mas agora colapsado em considerando as simetrias que nós temos nos tensores. Então, ele fica com a seguinte cara. Aqui eu coloquei 1, 1, 1. E aqui, por canto daquele 2 que nós tínhamos, né? Vai ser 1 meio, 1 meio, 1 meio. E todo o resto aqui é 0. Então, temos um zerão grande aqui para as 3x3, né? E, obviamente, teremos 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Vocês podem verificar que se tomamos qualquer tensor aqui, eu não quero colocar, né? Mas verificar, vocês podem aqui verificar. Que se nós fazemos a operação I simétrico, né? Na notação de Voigt vezes o epsilon na notação de Voigt, o resultado é o próprio epsilon na notação de Voigt. A cara da notação de Voigt de I tensor I também um sujeito de 6x6, mas que tem a seguinte cara. 1, 1, 1. Eu poderia ter solicitado que vocês façam uma prática destas operações ali, talvez incorpore, porque justamente só fazendo a continha que vocês conferem que isso funciona, né? Então, aqui verificar que se nós tomamos I tensor I e multiplicamos com epsilon, o resultado é igual a traço de epsilon vezes identidade. Todo, claro, na mesma notação de Voigt. Ou seja, isto aqui vai dar como resultado. Quem seria isto? Seria uma array de 6 termos, onde temos primeiro termo diagonal principal, que seria traço de epsilon, traço de epsilon, traço de epsilon. E o resto é fora da diagonal, que é 0. Então, quando compomos isso, multiplicado por los correspondentes coeficientes, temos que o C, aquilo que nós tínhamos pensado como tensor de elasticidade via lei de Hooke, tem exatamente a cara que eu passo a descrever aqui. Aparece aqui 2G mais lambda, aqui aparece lambda, 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 2G mais lambda, 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 lambda e 2G mais lambda. E deste lado, vai aparecer um zero grandão, ou seja, tudo zero aqui, e deste lado vai aparecer G, G e G. E aqui é 0, 0, 0, 0 e 0. Essa é a cara do tensor de elasticidade. Aí eu tenho que eventualmente colocar lambda como uma função de E e Ni, e G como uma função de E e Ni. E tiramos como resultado, deixa eu verificar aqui, uma expressão que típica, que acabei não colocando ali, mas ali, acho que vocês estão vendo, conseguem ver? A expressão de C em termos de
módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Não é nada mais do que substituir os coeficientes que acabei de colocar na tela pelos correspondentes coeficientes em. Mas fica uma expressão, digamos assim, pouco legível, mas, como eu disse para vocês, é por conta da forma com que nós realizamos os experimentos e identificar esses coeficiente de Poisson e módulo de elasticidade. Uma questão importante a notar, quando olhamos esta expressão, é que algumas consequências dessa isotropia. Se admitimos que as tensões, por exemplo, aqui, né? Então teríamos sigma 1, 1, 2, 2. Antes que fique sem bateria, eu vou, com licença. Então, uma das consequências, poderíamos chamar assim, que vale a pena destacar sobre o comportamento isotrópico é que a ausência de termos nesta região da matriz mostra claramente que as tensões que chamamos de normais em nosso ponto de observação, ou seja, aquele ponto sobre o qual estamos calculando as coisas, e para poder representar o que acontece no ponto, inventamos aquele cubinho, e em cada uma das faces do cubinho nós identificamos o que chamamos de tensões normais, né? Então aqui nós teríamos, vamos pensar que esta direção principal, perdão, a tensão 1, aqui teríamos 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Esses três termos, esses três componentes, dependem exclusivamente do que acontece com as deformações também normais, e não deformações cisalhantes. Então, não há contribuição nestes três que estou pintando agora, não há contribuição nesses três valores do nível de deformação cisalhante. Entretanto, eles estão acopladas pelo coeficiente de Poisson. Né? Então, sigma, como essa matriz que está aqui é cheia, esta matriz está cheia, então há um acoplamento de dependência, no sentido que sigma 1 depende dos três componentes de deformação normal.
E vale a mesma coisa para sigma 2, 2 e sigma 3, 3. Entretanto, sigma 1, 2 depende exclusivamente de gama 1, 2, porque o único coeficiente que o relaciona é o próprio G. E, similarmente, sigma 2, 3 depende apenas de gama 2, 3, porque é este coeficiente que o relaciona. E para finalizar, este último só depende deste através deste coeficiente. Então, os termos de cisalhamento são desacoplados entre si. A tensão cisalhante 1, 2 depende exclusivamente da deformação cisalhante 1, 2. Isso está promovido pelo desacoplamento que nós temos aqui na parte cisalhante. Mas eles estão acoplados na parte normal. Agora, a parte normal com cisalhante não conversa. Por quê? Porque temos um zero aqui e temos um zero aqui. Isso muda no caso de um tensor anisotrópico? Sim. Se nós começamos a ter agora fibras que reforçam essa estrutura aqui dentro para montar um material composto, então vão começar a aparecer termos aqui que fazem acoplamento entre a parte cisalhante e a parte normal. Ok? Esse é um aspecto que sim vale a pena mencionar, porque quanto mais anisotrópico, mais acoplamento teremos entre todas as componentes de deformação para obter as componentes de tensão. Mas, digo, 90% dos casos onde trabalhamos com isotropia, esta representação aqui funciona muito bem, obrigado. Bem, que chamamos de estado plano de deformação? Acontece normalmente quando os coeficientes de deformação, quando convenientemente orientada o sistema de coordenadas, tem a seguinte cara, a seguinte representação. Digamos, não é que seja assim, mas orientando em forma conveniente, é frequente que eu vou colocar uma situação onde tenhamos E1, 1, E2, 2, nada na direção 3, né? E tenhamos cisalhamento gama 1, 2, e nada no outro caso. Então, essa seria uma situação onde estamos no plano e admitimos que nossa peça, exagerando, porque estamos falando de deformações pequenininhas, né? Ela tem este tipo de comportamento. Então, na direção 3, vamos pensar assim, o deslocamento na direção 3 são nulos, de maneira tal que anula qualquer movimentação ou distorção na direção 3. Essa é a condição, e se nós operamos com esse tensor de deformação, colocando ele aqui e operando, teremos as tensões correspondentes a esse estado plano de deformação. Uma situação típica que para um estado plano de deformação, quando aplicamos a lei de Hooke, é que vai aparecer, e vocês podem conferir, vai aparecer uma componente 1, 1, uma componente 2, 2, teremos aqui, aliás, perdão, vamos ter a componente gama 1, 2, estas são zero, mas este elemento que está aqui é diferente de zero. Então, podemos pensar que o exemplo típico é imaginar que nós temos uma peça, por exemplo, prismática, como esta, e representa-se-la com uma carga deste lado, y admitimos que ela está fixa en este extremo y fixa en este otro, de manera tal que deslocamientos en esta dirección, U3, son nulos. Significa que cada fatia que está aquí está impedida de se movimentar en cualquier dirección que no sea la dirección del plano 1, 2. ¿no? Entonces aquí teníamos 1, 2 y 3. Eso anula
todo ou qualquer termo da deformação que não sejam estes que estão aqui. Aqueles contidos no plano 1, 2. Entretanto, para que não haja movimento na direção 3, devido à Poisson, se eu estou esticando, ele gostaria de encurtar na direção 3, né? Por exemplo, imaginem que estou puxando ele gostaria de ficar mais curtinho na direção 3, e eu não deixo, porque eu grampeei o deslocamento nessa direção. Então, automaticamente vão se desenvolver, devido ao coeficiente de Poisson diferente de zero, tensões normais na direção 3, que é este termo que está aqui, para manter a restrição de permanecer no plano. Então, essa é a situação típica de estado plano de deformações. E há uma analogia para o caso de estado plano de tensões. Senhor, você pode só voltar um minutinho para a figura ali? Sim. Sim, estou ouvindo. Pronto, professor, obrigado. Não, é só para eu printar ela aqui para eu poder copiar depois. Ah, tá. Ok. O que significa um estado plano de deformações? Bom, estou me referindo a um ponto, né? Mas a forma de apresentá-lo normalmente é pensar que nós estamos em uma chapa, uma peça suficientemente fina, com o objetivo de possibilitar movimentações na espessura sem qualquer tipo de restrição. E por outro lado, observar que não há cargas nessa direção. Então, se nós temos um sistema de coordenadas aqui, onde teríamos, então, x1, x2 e x3, devido a algum tipo de ação mecânica atuando nessa chapa, mas suficientemente, digamos assim, adequada para que esteja contida no plano 1, 2, o estado de tensões deste ponto vai ter a cara de 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Então, as tensões que nós esperamos ter em um ponto como esse estão todas contidas no plano. Não há nenhuma componente fora do plano. Então, são todas deste tipo. Quando passamos isso para a notação de Voigt, ele significa que cima tem esta cara. Cima 1, 2, 2, 0. Cima 1, 2, e aqui 0 e 0. Agora, vejam o seguinte. Enquanto no caso anterior, pausa. Enquanto no caso anterior, eu podia entrar com este nível, com este estado de deformações, este que está aqui. Oh, este que está aqui. E levá-lo para aqui. Algum deles, 0, encontraremos quem são os coeficientes desta matriz C que realmente vão multiplicar os valores diferentes de 0 desta deformação. Então, nós poderíamos montar uma versão, vamos pensar assim, reduzida da expressão de cima, onde aqui vou limpar um pouquinho para poder visualizar, uma versão reduzida, para não ter que carregar todos os coeficientes, dado que vários deles são nulos. Então, é possível montar uma relação onde diz que sigma um, 2, 2 e 1, 2 igual a
um coeficiente, uma matriz que tem apenas 3 por 3 coeficiente, vamos chamar de estado plano de deformação, e o que multiplica aqui são aqueles termos diferentes de zero. Então, aqui é 1, 2, 2, e gama 1, 2. E aí vocês vão dizer, puxa, mas e cadê a tensão sigma 33? Ah, ela surge, sigma 33, pode ser escrita como ni vezes a componente sigma 1, 1 más sigma 2, 2. O que significa que se eu conheço os termos diferentes de zero daqui, opero com esta matriz, que é uma versão reduzida da geral, porque o resto está multiplicando zero, não modifique nada, nenhuma operação é mudada, é apenas enxugar a formato descrito. E me entrega as três componentes. E a terceira pode ser escrita como uma combinação dos valores obtidos para as duas primeiras que estão aqui, 1 com 2. Então, este é um formato clássico, digamos assim, da redução de operações 3D que teríamos para o caso de estado plano de deformação. E se eu pretendo fazer isso para o caso de estado plano de tensões, isto, nós teríamos que fazer a seguinte operação agora. Teríamos que encontrar, temos que inverter aquela expressão 3D e conseguir, a partir daqui, calcular quanto vale o nosso epsilon igual a operação inversa de sigma. Né? Porque assim eu consigo, vamos pensar assim, esta era a componente de sigma, aqui são também as componentes, na notação de Voigt, aqui temos o nosso tensor de 6 por 6, né? E aqui eu jogo isto aqui dentro e recupero quem são as componentes de epsilon. As componentes de epsilon que vão surgir dessa operação vão ser, digamos, ter um comportamento análogo àquele que nós verificamos no caso anterior. Ou seja, vai haver, intuitivamente, se eu puxo a chapa com carregamentos que se encontram no plano, eu vou encontrar deformações no plano, 1 e 2, 2. Se eu estou cisalhando entre 1 e 2, vai haver deformações gama 1, 2. Mas, se eu puxo, eu vou ver que ela encurta, ou seja, há uma diminuição de comprimento na direção Z, portanto, produzindo uma deformação E3, 3 diferente de zero. E o resto será zero. Então, novamente, conseguimos correlacionar as três componentes de deformação com as três componentes de tensão no plano, e a E33 vem como subsidiária, como uma escrava do que aconteceu no plano. Então, novamente, conseguimos colocar uma relação epsilon igual a, que é de 3 por 3, perdão, de 3 por 1, perdão, vou montar aqui. Então, posso colocar aqui uma versão onde é E1, 1, 2, 2 e gama 1, 2, como um tensor CA-1 de estado plano de tensão, que multiplica aqueles que eram não nulas na tensão. 1, 1, 2, 2 e 1, 2. E, obviamente, eu posso agora inverter tudo, porque isto... perdão, aqui falta a relação que E33 é igual a menos ni vezes E22 mais E11. Isto não vou deduzir agora, mas é essa expressão que relaciona. Tá? Então, dado este, opero com isto, que era a versão enxugada, onde não opero com os coeficientes nulos, né? E capturo o que sobrou de diferente de zero disto. É claro que tem mais um termo que é diferente de zero, que é E33, mas ele pode ser obtido a partir destes dois calculados inicialmente. E é esta expressão que fecha.
É, obviamente, também é possível inverter esta relação que temos aqui, de maneira tal a escrever uma expressão que diga 1, 2, 2, 1, 2, igual a um C de estado plano de tensão. Aí tenho que inverter, e aqui aparece E1, 2, 2 e γ1, 2. Tudo isso, tudo isso que estou falando aqui, qualquer bibliografia que vocês capturem sobre lei de Hooke, em diferentes, assim, a pluralidade de livros que vocês vão encontrar, isto que estou falando é enorme. Ok? Bem, esses são dois casos, então, chamemos assim, clássicos que vocês vão escutar por aí. Então, com esta explicação, de alguma forma, vocês têm digamos, uma guia de como foram obtidos esses dois casos. Não é nada mais do que uma situação particular do caso genérico de lei de Hooke, né? Que lembramos é um caso particular de elasticidade linear, que sabemos é um caso particular de elasticidade. Ok? Então, por isso, professor, sim. desculpa interromper, só uma questão. Ali embaixo é estado plano de deformações, né? Em vermelho? Não. Está tudo dentro do estado plano de tensões. Eu simplesmente inverti isto, né? Eu peguei este e inverti. Eu fui lá no MATLAB, peguei esta matriz e pedi a inversa dela, porque admito que ela é inversível, né? Ah, tá. Ok? E então posso trocar a ordem de quem me dá quem. Por isso, quer dizer, a dedução aqui, vejam, esse é o truquezinho aqui é o seguinte, vou usar mais 2 minutos. O truque que às vezes dá um certo barulhinho na cabeça é o seguinte: no caso anterior, que era estado plano de deformação, eu, ao zerar algum dos coeficientes da deformação aqui, era só substituir, no caso geral, este que estava, né, do C, e vou encontrar as tensões, pronto, acabou. Agora eu vou dizer, puxa, mas estou fazendo um monte de força à toa, porque tem um monte de zeros. Então, eu posso enxugar. Eu entro com o cara que tem zeros aqui, né, que tem zeros aqui, saio com este e vejo quem são os sujeitos que são diferentes de zero. Perfeito. Eu posso montar uma expressão mais enxuta, que é essa que eu propus aqui. Tá? Pronto. Agora eu quero repetir isso no estado plano de deformação. O único inconveniente que agora que eu conheço, perdão, no estado plano de tensão, agora o único inconveniente que o que eu conheço que é zero são as tensões. Então, para poder repetir poder repetir o procedimento, eu tenho que inverter esta expressão toda para colocar as deformações em função das tensões. Então, coloco em termos de epsilon igual a CA-1 vezes sigma. Entro com sigma que tem zeros, capturo os épsilons que são diferentes de zero e enxugo a operação. É isso que foi feito aqui. Ou seja, no caso, aqui fiz em 3D, digamos assim. Entrei com este que era inteiro com zeros e saio e identifico quem são os épsilons que são diferentes de zero. Faço essa operação agora enxuta aqui e aparece um camaradinha de 3 por 3. Uma vez que reconhece quem é esse sujeito, agora pego ele e faço a inversa desta matriz para capturar essa que está aqui. E esse é o resultado que nós temos em todos os livros de quem são esses coeficientes. Só que você bate um olho e diz, mas como o cara que inventou isso? Ou seja, como que ele soube que isto estava plano de tensão? Não, é só seguir o mantra do cara 3D, apenas enxugando quais são os termos que eu não preciso usar. Professor, Sim. só volta um pouquinho para outro slide. Eu fiquei na dúvida ali na notação de Voigt das tensões que você colocou. Aí, embaixo do sigma 33 tem um gama 12. Isso aí é a tensão de cisalhamento daí? Não existe tensão. Não, tensão de cisalhamento é esta. Pois eu não entendi por que esse gama tá ali. É aquilo que eu falei que esse gama 2 é 2 vezes epsilon 2. Não aí, professor, no lado, no azul. É a mesma coisa.
Ah, não, aqui foi um erro mesmo. É, pois é. Eu fiquei meio perdido por causa dele aí. Não. Aqui foi um lapso. Que... Obrigado. Tranquilos. Sim, um, dois. Sim, senhor. Bom, que oração. Tá. Agora vamos tentar juntar um pouquinho as peças. Isso é um percurso possível, né, para discutir ou apresentar as principais características do que chamamos de modelo de elasticidade linear isotrópica. E agora vamos gastar os minutos que nos faltam para montar o problema conhecido como problema de elasticidade linear. Como um problema... Professor, Sim. uma dúvida rápida aqui. Por exemplo, para aquela chapinha ali do estado plano de tensões, tem como resolver ela de forma analítica? Sim. Sim. Vamos a visitar esse tópico que eu estou comentando para entender como se compõe o problema como um todo. Justamente caminhando na direção de resolução do problema, né? Essa é a minha proposta. Pode ser? Tudo bem, tranquilo. Vamos ver se isso também se ajuda na tua pergunta. Típica situação que nós enfrentamos é uma peça que está submetida a algum tipo de esforço mecânico. Então, aqui teremos algum tipo de carga que chamamos de T-barra. Frequentemente, nós amarramos a peça com algum tipo de vínculo, e aí vem a história, né? A representação com esse achurado significa eu defini que é meu sistema de observação, ômega. E nesse sistema de observação nós teremos cargas de corpo, B. Temos cargas de superfície, T. E frequentemente sabemos uma parte da fronteira, conhecemos uma parte da fronteira que ela está vinculada e conhecemos que o movimento, né, desses pontos é nulo, que é o que chamamos de condições de vínculo. É claro, por exemplo, que como modelamos uma situação real, onde nós cortamos a peça, dizemos que não é mais a peça, e senão aquele outro elemento que amarra a peça, bom, isso é uma discussão de modelado do sistema particular. Mas sempre trabalharemos com algum domínio, que é o nosso domínio de interesse, e as situações de chamadas condições de contorno, o tipo de ação física que nós fazemos na peça, estará dada através desses dois tipos de ações, ou uma força de superfície T, ou a especificação que em alguma parte da fronteira o deslocamento, né, o movimento dela tem algum valor conhecido, por exemplo, um valor de deslocamento U-bar. Assim como em outra parte da fronteira definimos que temos um valorzinho T-bar. Então,
Aqui, normalmente, dizemos que isto ocorre em uma parte da fronteira que chamamos ômega t, né? E este aqui ocorre em uma parte da fronteira que chamamos ômega U. Dizemos também, frequentemente na notação, que a fronteira do meu sistema, a fronteira do domínio, está dado pela união da parte, a parte onde conhecemos os esforços, né? E a parte de onde conhecemos o movimento. Matematicamente, também para que não dê algum pepino, e además fisicamente isso acontece, nós temos interseção nula entre essas duas fronteiras. Então, onde eu especifico força de superfície, não especifico deslocamento e vice-versa. Então, isso se expressa matematicamente dizendo que a interseção entre ômega t com a fronteira ômega u é vazia, né? Então, esses dois caras não se tocam. Que é a situação, por exemplo, que temos aqui. A parte lá de trás está engastada e todo o resto da superfície ou tem uma aplicação de força ou sei que é nula, porque ninguém está apertando. Então tem um valor conhecido, que a força por unidade de superfície dessa fase é uma superfície livre, é o valor nulo. Ok, quais são as equações que nós temos que satisfazer? Se olhamos do ponto de vista cinemática, nós sabemos que temos um movimento, dizemos que nosso xzinho é igual a uma expressão de xt, e dizemos, inclusive, que é igual ao próprio x mais um campo de deslocamento que chamamos de u. E mais, nós dizemos que, praticamente, nós vamos na cinemática linearizada, que é o caso que estamos cuidando agora, porque estamos nos dedicando à elasticidade denominada linear. O que vai acontecer nesse contexto em particular? Nesse contexto em particular, nós estamos dizendo que a configuração deformada, que chamamos de ômega zero, que é a configuração deformada, praticamente se parece com a configuração deformada ômega t. Né? Então, se nós aplicamos uma carga e deformamos a peça, só com o instrumento consigo ver que está se deformando, senão eu juraria ocularmente que o sujeito não se deformou. O que acontece com um grande número de componentes mecânicos, né? Nós não temos capacidade física de observar a deformação, mesmo que ele esteja em uma situação de quase falha mecânica, por exemplo, né? E a equação principal que nós estabelecemos é que nós temos um campo de deslocamentos, vamos chamar então U, deveríamos distingui-lo como se fosse uma função de x grande ou de x pequena, mas aí acabou. No momento que nós tomamos esta opção, tanto faz falar de xzinho ou de xão, porque eles vão, digamos, dada a coordenada de um ponto, dizer que a coordenada do ponto deformado ou de um indeformado é irrelevante. A diferença entre um e outro estará alguns zeros à direita da vírgula. Então, podemos colocar que é uma função de u de xt diretamente. E conseguimos calcular a deformação de um ponto x no instante de tempo t como uma operação de gradiente. O gradiente é relação derivada em relação a x, derivada em relação a x, tanto faz, porque é basicamente o mesmo número, então unificamos e chamamos gradiente de u mais a operação de gradiente de u transposta, claro, como uma função de xt. Né? Eu não coloquei o argumento no caso anterior. Então, nós teríamos essa relação. Esta forma parte de uma das equações importantes de nosso modelo e que, como vocês veem, se trata de uma relação linear entre o campo de deslocamentos e o campo de deformações. Observemos que aqui teremos, em termos de o deslocamento, tem três componentes, né? O 1, o 2 e o 3. E as deformações têm
6 componentes, porque estamos falando da natureza simétrica dele. Então, já seja na notação tensorial ou na notação de Boyle, teríamos aqui 1, 2, 2, 3, 3, gama 1, 2, gama 2, 3 e gama 1, 3. Desculpem aqui a... Ok. Então, notemos que aqui teremos como variáveis envolvidas, teremos 6 variáveis aqui envolvendo a deformação, perdão, 6. Teremos 3 variáveis envolvidas aqui, e aqui teremos 6 equações, se abrimos essa expressão. Uma é uma equação tensorial, né? Mas, abrindo por componente, teremos 6 equações. São equações diferenciais. Isso é tudo que cinemática nos fornece. Ok? Passemos agora a ver o que nos diz a nossa modelo de elasticidade linear. Ele precisaria colocar LDU, porque poderia ser um caso anisotrópico, sem problema nenhum. Mas tudo bem, já coloquei aqui. É o que nós mais olhamos com detalhe. Então, qual é a nossa relação? Que é o tensor de tensões sigma, que tem 6 componentes, igual a este tensor de elasticidade C vezes epsilon, que colocado em notação de Boyle, envolve uma matriz de 6 por 1, vezes de 6 por 6 e uma de 6 por 1. Em termos de equações variáveis, né? Aqui teremos como variáveis nós teremos 6 componentes de tensão envolvidas aqui e 6 componentes de deformação. E equações, nós vimos ali, teremos 6 equações. São equações algébricas, não são equações diferenciais. A relação entre um e outro é apenas um coeficiente, né? E para finalizar, nós temos o balanço mecânico, que são as equações que nós vimos segundo a lei de Newton. E que aqui é um ponto interessante a observar. Se você lembra, na configuração da fotografia, a equação de balanço mecânico dizia divergência, div minúscula, né, do tensor de Cauchy, mais as forças de corpo B, igual a ρ, U, 2 pontos. Aceleração. Né? Ou X, ou V ponto, né? Que seria o deslocamento derivado 2 vezes em relação ao tempo. Essa operação está certíssima, só que ela acontece na configuração da fotografia. Então, para poder postulá-la, deveria saber onde foi parar cada ponto, devido à própria ação da carga, o que é um probleminha um tanto recursivo, porque justamente estou querendo saber qual é a solução de deslocamento que me leva ao ponto nessa posição, onde eu postulo a própria equação que me diz onde foi parar esse ponto. Me acompanha no processo recursivo do cachorro querendo morder a cauda. E isso que acontece de fato numericamente numa situação em deformações em cinemática finita. Eu preciso, vamos assim, propor uma configuração que é uma estimativa do que onde foi parar essa peça, avalio mecanicamente, avalio meu problema de balanço mecânico nessa tentativa, verifico que não aconteceu equilíbrio,
e eu faço uma correção de qual foi a movimentação dessa peça. Através de um procedimento iterativo, técnica de Newton, eu vou ajustando a quanto ele tem que se deformar para conseguir chegar à situação de balanço. Mas esse é um processo iterativo, não linear, ocasionado por justamente postular balanço mecânico na configuração deformada que eu não sei qual é. Na situação de cinemática linearizada, eu faço um bypass. Como admito que a configuração deformada e indeformada se parecem tanto, que postular balanço mecânico na configuração deformada ou na indeformada, basicamente é o mesmo. Ou vai haver muito pouca diferença. Então, essa derivada minúscula aqui de divergência, que seria a derivada em relação a x, que é a posição ocupada por a partícula depois que se deformou. Aqui eu posso fazê-lo como se fosse tudo na configuração indeformada. E isso, digamos assim, simplifica enormemente as contas. É a típica situação que possivelmente vocês nem se postularam muito bem quando fizeram graduação, que vocês faziam sempre o problema de balanço mecânico de uma viga nesta configuração. Então, diziam, calculavam as tensões neste lugar, devido a que o momento P vezes esta distância e tudo mais. Sim, acontece que vocês não se tocavam, ou, aliás, não prestaram demasiada atenção, possivelmente, de que quando deformam, o sujeito veio parar aqui, a carga agora está em outra posição. Balanço mecânico ocorre aqui, e não na posição em preto. Então, quando nós estamos em cinemática linearizada, voltamos à situação de postular o nosso balanço mecânico na configuração indeformada. O que significa que essa divergência que colocamos ali é a derivada em relação a x. Ou x, porque tanto faz. Esse é o pulo do gato. Então, balanço mecânico, embora tenha a mesma expressão que nós temos, digamos, na expressão correta que nós deduzimos, né? Acabamos executando essa expressão na configuração indeformada e não fazemos mais distinção se é divergência maiúscula ou minúscula, porque está tudo feito na configuração indeformada. Feito essa aclaração, alguém gostaria talvez de fazer um comentário em relação a isso? Ou ficamos em dúvida em relação ao que estamos fazendo? Bom, no final vou tentar apresentar um caso que nos facilite a visualização. Então, essa situação de balanço mecânico, isto vale para todo ponto x que se encontra dentro do domínio, né? Vale para toda parte do corpo sólido, né? Para todo ponto do corpo sólido. Lembremos que isto aqui é uma função de xt, né? E este também. E isto que está aqui também. E aqui notamos que temos uma equação diferencial em x, ou seja, no espaço, porque estamos tomando derivada, divergência, uma operação em relação ao argumento x, e temos uma derivada em relação ao argumento t. Então, uma equação diferencial espaço-temporal. Uma das formas de fatiar o problema, ou pelo menos tomar um segmento de casos, que é muito comum em análises, e que, portanto, é tomado como um caso particular, é a situação que comentei anteriormente, onde termo à direita da igualdade, que corresponde às forças por unidade de volume inerciais, densidade vezes aceleração, elas são muito pequenas em relação aos dois termos à esquerda da igualdade. Então, essa situação é que configura os casos quase estáticos. Se praticamente zero, então temos problemas quase estáticos. Quando ele não é diferente de zero, abre toda a área de dinâmica, dentro dos quais a parte de vibrações, que é a parte linearizada de dinâmica, né? Então, se nós tomamos essa situação zero para facilitar a nossa vida aqui,
embora não seja necessário, nós temos aqui, não vou zerar ainda, apenas vou verificar quantas equações estão envolvidas aqui. Então, de novo, em termos de balanço mecânicos, temos quais são as variáveis envolvidas nesta expressão. Claramente temos variáveis aqui. Bom, o tensor de tensões, que tem 6 componentes, e mais 3 correspondentes ao campo de deslocamentos U. E equações, nós temos 3 equações. Essa operação de divergência de sigma me fornece 3 equações, né? Correspondente a cada um das componentes de B ou da força inercial ρ, 2 pontos. E agora, nós podemos juntar as peças. Porque a pergunta é, será que com todas essas equações nós conseguimos encontrar um sistema que me permita trabalhar e buscar uma solução dessa equação diferencial, desse sistema de equações diferenciais? Então, o que nós encontramos... Opa, aqui acho que perdi... Sim. A ideia agora é juntar as equações de balanço mecânico, que serão 3, as equações constitutivas, que são 6, já vão 9, mais as equações cinemáticas, que são mais 6, que me dão 15. São 15 equações em total. Algumas algébricas, como a lei de Hooke, outras diferenciais, como o balanço mecânico e a equação cinemática. Depois, em termos de variáveis, teremos 6 componentes de tensão, 6 componentes de deformação, 12, e 3 componentes de deslocamento, dá 15. Então, em termos de número de variáveis, isto é, de campos a determinar, com o número de equações disponíveis, pelo menos nós temos igualdade. Isso não significa prova de unicidade de solução, mas é um bom caminho para isso. Os aspectos necessários para provar unicidade de solução são aspectos técnicos, matemáticos, que não pretendo entrar aqui em qualquer tipo de discussão. Mas, com certas condições de vínculo, nós encontramos unicidade de soluções desse problema. E é isso que eu vou buscar apresentar. Uma questão antes de passar. Balanço mecânico correspondia a estas equações, que eram 3, e apareciam mais outras 3. Então, vou colocar aqui, observação. Balanço mecânico também apareciam as equações de sumatória de momento nulo, que dava como resultado que sigma igual a sigma transposto. Portanto, quando falamos de tensões, apesar de que este era um tensor com 9 componentes, a satisfação automática do balanço mecânico de sumatória de momentos nulo faz com que nós possamos trabalhar com que o tensor sigma pertence ao conjunto dos simétricos. E automaticamente só busco 6 das componentes dele e não 9. Então, as 3 equações que estão aqui já digamos assim, se pagam com a consideração de apenas 6 componentes do tensor de tensões e não as 9. Se eu quisesse levar as 9, teria que levar também junto as restrições de que o sigma é simétrico e uma compensa a outra. Mas não vale a pena. Já parto direto satisfazendo o balanço mecânico angular, o que me diz que o tensor de tensões é simétrico. Então, nós teríamos que encontrar a divergência do tensor de tensões. Mas quem é o tensor de tensões? É o tensor de elasticidade
que multiplica o tensor de deformação. Mas o tensor de deformação não é outra coisa que o gradiente do deslocamento mais o gradiente transposto do deslocamento dividido 2. Mas as forças de corpo B igual a ρ U, 2 pontos. O que acabei de fazer? Eu inseri aqui, dentro da equação de balanço mecânico, inseri a equação cinemática e aqui inseri a equação constitutiva. Substituir. Então, reduzi o problema a uma única variável, que é a variável deslocamentos. Aqui temos 3 equações. E temos 3 incógnitas, 3 variáveis. E essa é uma equação diferencial que vale para todo ponto x que se encontra dentro do domínio. É a chamada equação de Navier. É uma equação... na equação de Navier é quando já substituímos C pelos coeficientes μ e lambda, que seria a lei de Hooke. Né? Mas podemos pensar que esta aqui é uma versão reduzida ao campo de deslocamentos, onde o objetivo é encontrar aquele campo de deslocamentos U de x, né? Então, é determinar U de x t, tá ok, satisfaz o sistema diferencial que está aqui embaixo. Então, é a divergência dessa operação com os deslocamentos. Vejam que os deslocamentos estão sendo aqui derivados 2 vezes, uma primeira vez para calcular a deformação e depois mais uma vez para calcular a divergência das tensões. E isso é igualado aos termos que temos à direita. E teremos que colocar condições de contorno. Eu vou facilitar aqui, para não ter que andar falando de condições iniciais, mas eu vou facilitar neste momento. Eu vou colocar aqui o caso onde isto aqui é zero e estamos num problema quase estático. Então, uma equação diferencial em tempo some e fica apenas uma equação diferencial no espaço. O que significa isso? Que eu estou preocupado dado uma peça e colocado uma carga, eu coloquei essa carga de uma forma tão suave, digamos assim, ao longo do tempo, da dinâmica que essa peça, que não houve fenômenos, digamos assim, oscilatórios, onde as forças inerciais tivessem realmente participação. Ele simplesmente se deformou e estacionou numa posição. Eu quero saber qual é esse campo de deslocamento que ele está em balanço, que me produz um campo de deformação, que é este que está aqui, o campo de deformação, que multiplicado por C me produz um campo de tensão que está em balanço com as forças externas. Esse é o tipo de pergunta que está sendo resolvido nesta equação diferencial. Então, as condições de contorno que precisamos incorporar vão ser condições de contorno associadas àquele desenho que eu tinha feito anteriormente, com a pecinha, né? Então, aqui eu vou ter que recuperar a peça, não sei se trago ela de antes, eu faço aqui que vai ser mais fácil. Então, temos nossa peça, nosso bloquinho aqui, eu tinha feito alguma coisa desse tipo. Então, admitimos que ele está engastado em alguma parte da fronteira, que chamamos, então, aqui de esta parte aqui que chamamos de fronteira engastada, em ômega
U, e o resto da fronteira estava aplicado a forças de superfície, qualquer tipo de ação, T barra, né? E nessa parte da fronteira que nós chamamos ela de fronteira ômega T. Então, as condições de contorno são para poder fechar nossa equação diferencial, onde a variável é o deslocamento. Na fronteira γ1, nós podemos, em geral, especificar o deslocamento. Então, dizemos que U... Vejam, como o tempo sumiu, eu posso colocar como U de x apenas, né? Porque o tempo passou, fixado um tempo, ele deixa de ser uma variável, né? Então, esse é o U de x igual a um valor conhecido, né? Isto aqui é um vetor e um vetor, isto para todo ponto da fronteira que se encontra na região que chamamos de ômega de deslocamento. Aqui temos três equações. E outra condição de contorno é dizer que a tensão, mas já vou colocar isso em termos de deslocamentos, né? Então, a tensão é C vezes gradiente de U mais gradiente de U transposta sobre 2. Isto quem é? Eu vou colocar aqui. Lembremos, isto aqui é o tensor sigma, né? Sigma vezes a normal, por exemplo, num ponto como este, né? Num ponto como este, a normal é esta, e com isso consigo dizer que, dada o tensor de tensões nesse lugar e a normal n, eu necessariamente tenho que igualar sigma vezes n a força por unidade de área que tenho nesse lugar, e que essa é igual à força imposta, a força de superfície que eu tenho conhecimento nessa parte da fronteira. Então, isso vale para todo ponto x que se encontra na fronteira ômega t. E aqui, novamente, temos três equações. E pronto. Nós temos agora um sistema de equações válidos em todo, um sistema de equações diferenciais, onde a variável de interesse é a variável de deslocamento. É uma equação diferencial linear em relação a essa variável, porque se multiplicamos duas vezes o deslocamento, isso vai fazer equilíbrio com duas vezes as ações externas, né? Então, temos um comportamento linear, porque as três equações que nós utilizamos são lineares em relação a seus respectivos argumentos. Balanço mecânico é uma equação diferencial linear em relação aos seus argumentos. A equação linearizada das deformações também linear em relação aos deslocamentos. A relação algébrica de elasticidade é uma relação linear entre tensão e deformação. Então, concatenando equações lineares, tanto algébricas quanto diferenciais, o resultado é uma equação diferencial em termos de deslocamento linear, com as respectivas condições de contorno. Uma sobre o próprio valor da variável em algum lugar e outra sobre uma derivada da variável, que é o que nós temos aqui. Por isso é chamada na estruturação de equações diferenciais equação essencial, porque especifica um valor para a variável no contorno, e esta é uma condição chamada também de natural. Então, de novo, isso está associado à classificação de equações diferenciais parciais, né? Então, essa é uma condição chamada natural porque especifica um valor para a derivada da variável de interesse, que neste caso é o deslocamento, né? Isto que está aqui é o problema diferencial de elasticidade linear, conhecido muitas vezes como formulação forte. Por que eu vou colocar isto? Aqui estou já deixando o gancho para, tudo indica, vai ser o professor Paulo que vai falar sobre elementos finitos, porque agora vamos a abrir, digamos, como resolvemos isto, né? Eu faço apenas uma... Que tempo nós temos aqui? Temos uns minutinhos, vou ocupar uns minutinhos mais, já estamos fechando, né? Então, a partir deste lugar, teríamos condições de buscar alternativas de solução. Agora bem, acho que não foi o Rafael, o Leonardo, ou não me lembro quem perguntou. E agora, como resolvemos isto?
Temos como resolver analiticamente isto? Resposta, sim. Enquanto a geometria da peça, as características dos sistemas de carregamento e as condições de contorno montem uma equação diferencial que seja tratável analiticamente. São poucos os casos. Barra uniaxial, sistema estado plano de tensões, estado plano de deformações em uma chapa quadrada, em uma chapa circular, problemas de cascas cilíndricas, de parede espessa, ou seja, há uma série de casos onde eu restringindo a geometria, restringindo as condições de contorno, eu faço hipóteses de como a cinemática dessa peça ocorre e saio derivando. Isso fica em função de 3 ou 4 parâmetros, identifico os parâmetros e encontro uma solução fechada para aquelas hipóteses. Então, é possível encontrar? Sim, mas está encaixotadinho em condições muito específicas de casos particulares. O livro do Timoshenko, por exemplo, um camarada conhecido na área de elasticidade e mecânica de sólidos, foi um sujeito, digamos assim, que tem seu nome acunhado nessa área, tem uma sequência de livros onde grande parte desses documentos se dedicam a encontrar soluções analíticas para diferentes casos comuns dentro da engenharia. A base de resolução é isso que estamos apresentando aqui. Ou versões alternativas, mas, digamos, são outras formas de escrever a mesma coisa. Porque a física é isto. Então, como que agora, a partir destas equações, consigo abrir? Isso vai depender de que maneira nós podemos postular, chamemos assim, modelos simplificados de como se desloca, ou seja, eu lanço frequentemente o que se faz é lançar uma hipótese de que cara tem esta expressão, que dependa de um conjunto de parâmetros pequeno, e saio trabalhando com essas equações até identificar quais são os valores de parâmetros que fecham equilíbrio. Em condições normais, digamos, hoje em dia, esse tipo de solução não é a mais utilizada porque temos disponibilidade de tratamento numérico. Os 2 tratamentos numéricos mais conhecidos são aqueles dados pela técnica de diferenças finitas, ou volumes finitos, mas que na área de mecânica de sólidos eles enfrentaram problemas porque as geometrias que dispomos em uma situação típica são geometrias com formato completamente aleatório, né? Digamos, livre. E geralmente digamos, o processo de diferença finita basicamente indicava que dada uma função e temos 2 pontos, eu consigo calcular a derivada em algum lugar, digamos que a derivada de uma função f de x, ali neste caso, é igual ao f de x mais 1 menos f de x dividido 1 delta x. Né? Então, essa é uma expressão, como várias outras, né, que se podem montar para fazer uma aproximação do que significaria a derivada deste lugar. Então, quando nós temos uma expressão diferencial, como esta que está aqui, eu posso substituir operações de derivação por diferenças finitas entre os valores da variável primal que quero descobrir, que é o deslocamento. Então, através de sucessivas substituições, nós podemos montar um sistema algébrico equivalente a este sistema diferencial. Aproximado, claro. Isso exige que, por exemplo, quando queremos calcular derivadas parciais em relação a x, se isto fosse uma direção x, ou se temos uma direção y, teria que montar uma grade. E essa grade, originalmente, na técnica de diferença finita, era toda estruturada. Y perpendicular a x, z perpendicular a xy, etc. Isso me impede poder trabalhar em forma confortável com uma geometria, por exemplo, que tenha curvas ou que tenha superfícies inclinadas. Então,
A técnica de diferenças finitas teve que se adaptar para poder tocar isto. Hoje existem opções para isso, mas são relativamente sofisticadas. A opção mais natural que se encontra hoje e é adotada largamente para problemas em mecânica de sólidos, nestes problemas de elasticidade, por exemplo, a técnica de elementos finitos. E esta técnica, já deixando então, gastando mais 5 minutos para deixar isso montado para a próxima disciplina, ela trabalha como buscando uma solução aproximada deste problema que acabamos de ver, mas de uma versão alternativa. Digamos, eu vou querer dizer o seguinte, vou reescrever esse problema através de uma outra expressão. Então, eu não vou deduzir hoje, pensei que íamos ter tempo, mas obviamente não aconteceu. Não. Alô? Vocês estão aí? Estamos, professor. Sim, Tá. professor. Eu que saí daqui. Só a tela que o professor estava A compartilhando. tela Que se aí perdeu. caiu fora aqui, tá ok. Deixa eu ver. Tá. Então, o que chamamos de formulação forte, né? Consiste em determinar a função u de x, tá ok, epsilon de u igual a gradiente simétrico de u, que é a sigma como uma função de deslocamento de c vezes epsilon de u, e que a divergência de tensor sigma como dependente de u, né? Eu não estou incorporando a equação ali dentro para fazer mais curto aqui, mas b, isto aqui é um vetor igual a zero, né? Para todo x que se encontra no domínio da peça, com as condições de contorno que sigma de u vezes n igual a t barra, e que o deslocamento igual a um valor conhecido aqui na fronteira ômega u, e aqui na outra parte da fronteira ômega t. Né? Este aqui é o chamado de formulação diferencial. E, através de um procedimento conhecido como resíduos ponderados, se especifica que isto que está aqui, que deveria ser zero, é uma função resíduo que depende do deslocamento. Se o deslocamento bate com a solução da equação diferencial, essa função tem que ser zero. Claro. Mas se não bate, não vai dar zero. Não vou ter balanço entre este termo e este termo. Então, o que se faz é um procedimento chamado resíduos ponderados, que consiste basicamente em integrar sobre todo o domínio dessa função R de U por uma função chamada função de peso, U, chapéu, né, integrado ao longo do volume. E, claro, se a função R de U era a função zero, isto é a função que satisfazia balanço mecânico, o resultado disto tem que ser zero necessariamente. Bom, opero ali, e mostra-se que esta expressão que estava aqui como conhecida como formulação diferencial é equivalente a uma outra função, outra expressão chamada formulação variacional, formulação integral, é chamada de formulação fraca,
por que isso? Não fica óbvio agora, mas eu coloco o nome porque assim vocês já vão ver, quem vai ver, né? E ela está colocada de uma forma similar, diz determinar o campo de deslocamento U de X, tal que satisfaz não um balanço de força. Vejam que isto aqui é um balanço de força que acontece em cada ponto, né, em cada ponto do domínio. Aqui é uma expressão integral. A expressão integral diz assim, que é integral sobre o volume das forças sigma de U, produto interno, com o gradiente simétrico dessa função peso, que eu chamei aqui de U chapéu, como se fosse uma deformação, e aí chamada deformação virtual, é igual ao trabalho das forças externas, contabilizando nisto ao trabalho virtual das forças de corpo, mas o trabalho virtual na fronteira das forças externas de superfície. Isto aqui não tem como vocês, digamos assim, aqui há toda uma explicação de como saio da primeira, que supostamente viemos passinho a passo, e como daqui transitamos para chegar nesta expressão, é uma aula inteira. Então, isto ficará a cargo do professor Paulo no nosso curso, né, para contar como é que esse procedimento ocorre. Esta forma e esta forma são equivalentes. Então, dizer isto ou dizer isto é a mesma coisa, só escrito de maneira distinta. Elementos finitos gosta desta forma de apresentar as coisas para encontrar uma solução aproximada. Então, a técnica de elementos finitos busca uma solução aproximada desta segunda maneira de apresentar o problema de balanço mecânico. Aliás, do problema de elasticidade como um todo, porque aqui já está balanço junto com cinemática, junto com elasticidade. Né? Então, o que eu digo que, enquanto diferenças finitas é uma técnica que busca soluções aproximadas desta forma de apresentar o problema de elasticidade, a técnica de elementos finitos é uma forma aproximada de encontrar, uma forma de encontrar soluções aproximadas da segunda forma de apresentar o problema. Mas traz uma série de vantagens operacionais, que por isso ela tem toda a aceitação no mercado para tratar esse tipo de problemas. E com isso, agora, o único que sobra é dizer acabou. Ok? Ok. Então, agora eu calo a boca, eu pretendo interromper a gravação